Paz, Senhor, irmãos, mais uma vez eu estou passando aqui para trazer uma rápida meditação da palavra do Senhor, nosso Deus, que se encontra registrada no livro de Malaquias, capítulo 3 e o versículo 14, a seguir, que vai dizer da seguinte maneira: Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem piedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O momento que digamos, toda a humanidade está atravessando, como eu já falei em outro vídeo passado, é um momento muito delicado, né? Na nossa história, na nossa era, aqui no nosso tempo. E muitas das vezes, tem pessoas que ele começa a murmurar de Deus. Esse deserto que todos nós estamos atravessando nesse momento, não é para mim só, não é só para você, não é só para o seu parente. O mundo todo está vivendo essa crise na saúde que tem sido esse Covid-19, que está matando muitas vidas, né? Também está levando muitos ao desemprego, muitas empresas fechando. E algumas pessoas começam a murmurar de Deus e começam a pensar: o que vale eu servir o Senhor? O que vale eu fazer para o Senhor? O que vale eu ir na casa do Senhor? Olha que aquele fulano que não serve, aquela Beltrana que não obedece, né? Pessoas que não estão nem aí para o nosso Deus e a lei do Senhor, estão indo bem, como dizem por aí, de vento em popa. E olha para mim, como que eu estou, né? E isso são palavras que soam agressivas ao nosso Deus, porque o Senhor não desampara aquele que o busca. De maneiras nenhuma o Senhor desampara quem busca Ele. De maneiras nenhuma o Senhor desampara quem serve Ele. A palavra do Senhor nos garante que aquele que serve o Senhor de nada tem falta, né? E aí a palavra do Senhor vai dizer, quando, né, você se perguntar, como o povo perguntou naquela época: que proveito eu tenho em servir o Senhor? Quando você pensar em se perguntar, se lembra da declaração que o salmista fez no Salmos de número 1, que ele vai dizer da seguinte maneira: Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois este homem será como a árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria. Aleluias! Na estação própria, no tempo próprio, no tempo certo, o Senhor fará prosperar a sua vida. No tempo certo, o Senhor vem ao teu socorro. Este é o fruto que o salmista descreve no Salmos 1, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ele compara o homem que serve a Deus, o homem que não anda pelas veredas dos ímpios, dos pecadores, como uma árvore que é ali plantada junto à beira de um rio, né? Suas folhas não secam, não murcham. Mesmo quando vem o calor do sol, ela tem sustento ali na raiz, que ela está plantada ali na beira do rio. E ela dá seu fruto na estação própria, né? Não falha, os seus frutos não falham. No tempo certo de ela estar ali produzindo os seus frutos, essa árvore produz. E o salmista vai comparar o homem, né, que se refugia no Senhor, que não se encontra na vereda dos pecadores, como essa árvore. Quando você pensar em se perguntar, está tendo algum efeito
a minha caminhada lembra deste homem que o salmista descreve nos Salmos de número 1. Depois ele vai dizer que os ímpios não são assim, que os ímpios são como a moinha que o vento espalha, e que os pecadores não vão prosseguir, subsistir na congregação dos justos, não vai ficar ali junto com os justos. Os errados, de coração, de mente, de espírito, eles serão ali retirados do meio dos justos, eles não vão ali permanecer no meio dos justos, E o Senhor, ele afirma na sua palavra que os ímpios, eles terão o seu castigo. A palavra do Senhor vai dizer aqui no versículo 18 do capítulo 3 de Malaquias, que outra vez nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. No Salmo de número 73, o salmista, ele reconhece a bondade de Deus e diz que bom é Deus para com os limpos de coração, para com os justos, aqueles que servem ao Senhor. Só que ele confessa que nesse momento, quando ele escreveu este salmo, ele confessa que ele quase se desviou do caminho. Por quê? Porque ele começou a observar a prosperidade, a alegria, a vida boa que os ímpios tinham. Ele começou a observar que até mesmo na morte eles não tinham aperto nenhum. Quantas das vezes morre um parente, um amigo, e às vezes você precisa até buscar a ajuda de alguém para você poder fazer ali o sepultamento do seu parente, do seu ente querido, com dignidade, porque às vezes te pega num momento de aperto. E o salmista, ele observou até isso, que até mesmo no momento da morte, de luto, os ímpios não tinham, desagrado, eles não tinham ali tristeza, aperto. Mas depois ele reconhece que eles seriam logo destruídos, que aqueles que se desviam do Senhor e dos seus caminhos, eles são destruídos, eles não permanecem para sempre, que como aquele que sonha e acorda, assim o Senhor despreza os ímpios. E depois o salmista, ele vai finalizar dizendo da seguinte maneira, que para ele seria bom aproximar-se do Senhor, que ele colocou a sua confiança no Senhor para poder anunciar as obras do Senhor. Quando ele reconheceu a bondade de Deus no momento em que ele estava quase que se desviando, ali ele reconhece ali a bondade do nosso Deus e ele entende que para ele, bom mesmo, era estar perto de Deus. Ele entende que não era inútil servir o Senhor. Ele entende que era útil sim andar nos preceitos do Senhor, que tem-se uma recompensa para aquele que anda nos caminhos do Senhor, para aquele que está perto do Senhor, para aquele que busca, o Senhor em verdade, em espírito, porque naquele dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, a palavra do Senhor vai dizer no capítulo de número 3 aqui de Malaquias, versículo 5, vai dizer dessa maneira: e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor completa dizendo ainda no versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor, ele não muda de maneiras nenhuma. O Senhor, naquele dia, ele vai colocar à direita aqueles que o serviam em verdade e em espírito, aqueles que conseguiram amar de verdade o seu próximo, e à esquerda o Senhor vai separar todos aqueles que não andaram nos caminhos do Senhor, todos aqueles que perverteram o juízo, a palavra do Senhor, a lei, os mandamentos do Senhor, todos os ímpios, até mesmo aqueles que conheceram o Senhor, mas não fizeram cumprir,
nem um pouco da lei do Senhor. Aqueles que se negaram a querer conhecer o nosso Deus. Não se preocupem com a prosperidade deles. Não queira saber você dizer grosseiramente para o Senhor, tem tido aproveito. Servir o Senhor tem sim muito aproveito. Você é bem-aventurado. Quem teme o Senhor de nada tem falta. O Senhor, Ele é o teu pastor. O Senhor, Ele é o teu provedor. O Senhor, Ele é o médico que cura todas as tuas dores, todas as tuas enfermidades. E se você permanecer na presença do Senhor, o mundo terá que olhar para você e ver a diferença, porque a você o Senhor não deixará faltar nada. Porque o Senhor diz da seguinte maneira, que então aqueles que temem o Senhor, fala cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve quando você ainda está falando com seu parente, com seu irmão da sua igreja, da sua congregação, sobre as suas necessidades, pedindo ali uma oração, buscando o socorro do Senhor. A palavra do Senhor está afirmando aqui que o Senhor atenta para este assunto e ouve, e há um memorial escrito perante o Senhor para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial. Deus está anotando cada uma das suas orações, cada uma das suas petições, não está passando despercebido aos olhos do nosso Deus. O Senhor irá te responder no tempo certo. Permaneça aí plantado na presença do Senhor, como aquela árvore ali ao lado do ribeiro, porque no tempo certo as bênçãos do Senhor irão te alcançar. Não é porque o mundo está vivendo esse colapso, nessa crise na saúde, que você precisa se desesperar, porque Deus, Ele está cuidando de você. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e daqui para frente o Senhor não irá nos desamparar, Então que o Senhor possa trabalhar poderosamente na sua vida, no seu coração, te dando alento, te dando força nessa noite, Que o Senhor possa renovar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança no Deus de Jacó. Porque é por esta razão que nós não somos consumidos, é por causa deste Deus, é por causa da nossa confiança no Senhor, é por estarmos próximos do Senhor, como o salmista diz no Salmo 73, bom é estar perto do Senhor, bom é aproximar dele, bom é buscar a face do Senhor. Faça isso todos os dias, aproxima mais do Senhor e deixa as suas necessidades nas mãos do Senhor e não murmura, não questiona. O seu tempo na presença do Senhor, a sua caminhada com Cristo tem valor. Não pergunte se há proveito, porque há recompensa, há galardão. Nada nessa terra, nenhuma luta que você passa aqui se compara com a glória que em nós há de ser revelada naquele dia. E aqui nessa terra o Senhor não te desampara e não te deixa ter falta de nada. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. O Espírito Santo continue falando em seus corações. Em nome de Jesus, vocês tenham uma boa noite.